Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor Deus que estás nos céus e na terra, Pai, no nome do teu Filho, Senhor Jesus querido, de sabedoria, palavra, Senhor, revela a tua palavra, Senhor, oh Pai, derrama tuas bênçãos, oh Pai, e fala conosco no nome de Jesus. Nós vamos ler em João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sícar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que eu te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adorarão neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarás o Pai, vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Amém, irmãos? De Deus, palavra do nosso Deus, para que Deus pudesse abençoar a igreja. Hoje é diferente, irmãos. Hoje a gente não vê muito mais as pessoas se esforçar. É 2, 3, 4. E nós tínhamos um pastor que Jesus já recolheu ele. E ele tinha o costume de falar no público: irmão, vocês querem receber bênção, nem orar. Não basta eu só orar para vocês.
Porque o Senhor, Ele quer que nós pedimos, que nós buscamos, temos o quê? Que nós temos uma comunhão com Ele. E às vezes nós estamos distantes do Senhor. Às vezes nós não buscamos. Às vezes nós chegamos na nossa casa, 2 minutinhos, dobra o joelho, Senhor abençoa, deu uma noite de paz. Nem agradeceu a Deus. Aí, irmãos, a gente acaba sofrendo. Quem está distante de Deus. Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer, né? Quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus, não quer agradecer a Deus por nada. Às vezes a pessoa fala, não, você ora por milagre, eu estou precisando. Estava meditando, às vezes a pessoa está precisando de emprego, está desempregada. Ora, Deus mandou um emprego para ele podia só na igreja. Aí ele esquece que Deus abriu as portas para ele e não quer mais fazer nada. Deus abençoou ele. Ou, né? Por quê? Porque ele tirou o dia. Ele acha cansado, mas ele tirou o dia para louvar o Senhor. E a gente não. Às vezes quando nós estamos trabalhando, às vezes nós falamos que a gente está fazendo hora extra. Outra hora, às vezes a pessoa está em casa e não vem porque está cansado. E o Senhor está ali. Aí o Senhor nos abençoa. Porque o Senhor vai nos abençoar. Aí fica aquela luta, aquele problema dentro de casa. Eu sempre dizer para os irmãos que eu falo que eu tenho experiência já aqui. Não aconteceu comigo, graças a Deus. Mas tem pessoas, irmãos, que trabalham tanto, dia e noite, acaba perdendo a esposa, perdendo o barco. Aí a mulher começa, não, mas eu não tive apoio, você trabalhou demais. Por quê? Porque às vezes a pessoa, né, não tem horário para tudo, tem horário para trabalhar, tem horário. Não adianta ele ficar 24 horas na empresa e esquecer da família dele. Mas a vida é assim, né? Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz assim que quando Jesus veio a saber, os fariseus, eles ficou sabendo que Jesus ficou sabendo que eles achavam que Jesus batizava mais pessoas que João Batista. Apesar de que a palavra de Deus diz que Jesus não batizava, quem batizava era os seus discípulos. E diz a palavra de Deus que ele deixou da Judéia e foi para Samaria. Aí diz que Jesus chegou num certo lugar, Jesus estava cansado no caminho. E no caminho dele ia passar, tinha um poço que Jacó fez. Jesus falou, vou descansar no caminho. Porque Jesus, apesar de ele ser 100% Deus, ele era também, né, humano. E Jesus ficou ali descansando, diz a palavra de Deus, que os seus discípulos foram buscar pão para comer, alimento. Mas Jesus, irmão, Jesus é sábio. Jesus, eu creio que ele estava sentado ali para descansar, mas ele já sabia que aquela mulher ia chegar, passar ali para pegar água naquele poço. Aí diz a palavra de Deus que veio a mulher tirar água e disse Jesus para ela que desse para ele de beber. Aí ela disse para ele, eu pedi água a mim, de beber a mim, que sou mulher samaritana, você sendo judeu. Jesus disse para ela, se você soubesse quem sou eu, quem te pede de beber, eu te daria água viva. Mas, irmãos, como ela não conhecia Jesus, não tinha o Espírito Santo, ela achou que a água que ela tinha para dar para Jesus, mas Jesus estava falando para ela da água espiritual, da água da salvação, da água da vida eterna. E ela estava pensando, né, no poço que Jacó fez. Mas diz a palavra de Deus que Deus é tão bom, Deus
Disseste leite, deste cinco, agora não tem nenhum, que tem não é teu. Aí ela viu que ela estava falando com um homem de Deus, estava falando para ela um profeta de Deus. E a gente vai ver, irmãos, que quando Jesus revelou para ela já disse: eu vejo que tu és profeta. Deus, se você falar que, se o Senhor falar que o lugar de adorar é Jerusalém, Jesus disse para ela, o que mais me chamou a atenção, irmãos, Jesus disse para ela assim: mas a hora vem, e agora é em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adoram. O 24 que nos diz: Deus é espírito, e o importa que eu adoro em espírito e em verdade. Aí caiu a mente dela, porque eu já pensou, nós hoje temos Jesus na nossa vida, nós vamos lá em Jerusalém para adorar a Deus? Não tem condições, né? Então é espírito e verdade. Aonde nós estamos, se nós estamos em espírito e verdade, se nós estamos com Cristo, está com Cristo, se tem Deus na nossa vida, se nós temos a sabedoria de Deus, nós temos a inteligência de Deus, nós podemos buscar Deus onde nós estamos. Isso que Jesus disse para ela: adorar a Deus em espírito e verdade. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos adorado a Deus em espírito e verdade? Será que nós temos tirado um tempinho para falar com o Senhor? Será que nós temos se preocupado com aqueles que estão lá fora? Irmãos que às vezes se encontram enfermos, doentes na sua casa. Será que nós estamos atentos? Será que nós estamos falando do nosso Deus? Será que nós estamos falando: Senhor, guarda a minha família, abençoa a minha família, guarda, que aonde está o homem está o perigo, mas o nosso Deus, a mão dele está estendida para cada um de nós. Mas nós temos que orar, irmãos, nós temos que pedir, que a nossa família às vezes está no trabalho, às vezes está viajando, está nessas estradas aí perigosas, nós temos que orar, falar com o Senhor. Às vezes está fraco na fé, está desanimado, orar para Deus ter ânimo, para que Deus dá força. Às vezes tem pessoas que pensam que está perdendo tempo dele na casa do Senhor, mas não está não. Jesus vai voltar e vai buscar uma igreja. Ele vai nos levar. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não consagramos, se nós não jejuamos, irmão, nós não vamos aguentar muito. Aprovações também, né? Não vamos aguentar. Aleluia. Às vezes a gente vê a pessoa fora da igreja, às vezes é porque a pessoa não aguenta a luta, ou a pessoa não aguenta a aprovação, a pessoa deixou de buscar, a pessoa deixou de pedir, a pessoa deixou de fortalecer, a pessoa deixou de falar com Deus. E nós temos necessidade de falar com o nosso Deus, nós precisamos de buscar, nós precisamos nos fortalecer na graça, porque nós sabemos que os dias difíceis vêm, dias complicados está aí. E a Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Nós temos muita coisa para nós falar com o Senhor. Nós sabemos que esse mundo, pecado aí fora, está cada vez mais terrível. E nós temos que falar com o nosso Deus. Nós precisamos de dobrar o nosso joelho, onde nós estivermos, falar com Ele, porque nem sabemos, irmãos, que o nosso Deus ele está pronto para nos ouvir. Nós temos que meditar na palavra de Deus, buscar, pedir a graça de Deus. E hoje o povo está desanimado, o
povo não está mais aqui querendo servir o Senhor como é. O povo quer levar a obra de Deus de qualquer maneira, e a obra de Deus não é de qualquer maneira. Às vezes a gente acha que Deus está longe da gente, mas a gente está longe de Deus. Às vezes a gente quer arrumar um probleminha para não ir na igreja, porque tem pessoas que até jogam até doença em cima dela. Nós temos que estar atentos. Nós sabemos que a luta vem, a dificuldade vem. Nós não fazemos a obra de Deus, quem vai fazer? Nós somos os discípulos de Cristo. Nós sabemos que os discípulos de Cristo andavam com Ele, se foi, mas outros veio. E para mim que Deus nos libertou porque nós fizemos a obra dele. Mas tem muita gente que não quer. Tem muita gente que esquece de Deus. Enquanto isso, irmão, na casa dele passa uma luta tremenda, ele passa um problema tremendo na casa dele. Aí quando ele chega na casa dele, ele fala assim: eu não gostei da pregação não. Não está com nada. Será que eu não está com nada? Eu que não orei, foi eu que não busquei, foi eu que não pedi, foi eu que não falei com o Senhor. E no momento que nós estamos na casa do Senhor, no momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, no momento que nós estamos ouvindo os hinos, o Senhor já está falando. Os irmãos dobrou o joelho para orar, o Senhor já está falando conosco, alegrando os corações. Quando os irmãos começaram a cantar os hinos, o Senhor já falou conosco através dos hinos. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o Senhor fala conosco. Mas, irmão, vamos buscar o Senhor, vamos pedir para o Senhor, vamos adorar Ele quando nós podemos. Duas coisas que o Senhor quer de nós: é que nós pedimos a Ele e meditamos na palavra de Deus para o que Ele quer falar conosco. É o que nós mais precisamos. Porque, irmãos, se nós adorar a Deus em espírito e verdade, não tem o que impede de Deus abençoar nossos corações. Deus quer nos abençoar, mas nós temos que buscar. Aqui estão os irmãos. Veio ouvir a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, falar com o Senhor, receber algo do Senhor, glorificar o Senhor, adorar o Senhor. É isso que Deus quer, porque a palavra de Deus, se tiver 2, 3 reunidos no nome dele, Ele está. Ai, mas a gente precisamos desesperar, buscar, principalmente os obreiros. Nós, obreiros, temos que ter mais responsabilidade de buscar, de pedir, porque nós temos que ser primeiro exemplo. Os obreiros têm que ser exemplo. Porque, irmãos, eu vim de lugar assim. Se o pastor não está na hora, 7h30, que é 24, o pastor não chegou ainda, o presbítero está ali em cima, dobrou o joelho, buscar o Senhor até que ele chega ou começar o trabalho. Se não tem o presbítero, o diácono. Já se não começasse até 7h30, o pastor não chegou, sabe o que aconteceu com ele? E se não tiver o diácono, o cooperador. Eu aprendi assim. Então, irmãos, é o que? É o que Deus quer que nós fazemos. É a união, o esforço para que nós recebamos algo do Senhor e que nós podemos sentir desejo de estar na casa do Senhor. Se nós levarmos de qualquer maneira a obra de Deus, Deus não vai abençoar. Deus não vai receber. Deus pode abençoar. E aqui a palavra de Deus diz que nós temos que orar a Deus em espírito e verdade. Buscar o Senhor para nós sentir. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai dar graça. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que têm orado, nós vamos continuar orando. Vamos continuar pedindo para Deus despertar aqueles que estão dormindo. Às vezes ele está desanimado, ele está fraco, está fé. Porque não é só doença material, não. Tem uns que estão doentes, não é doença na carne, mas tem uns que estão doentes espiritual. Precisa de se despertar, precisa de buscar, para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Eu agradeço